recentemente anunciei aqui pra vocês, né, que fui finalmente pedida em casamento. Finalmente, porque já era nosso plano, né, ter se casado há muito tempo atrás. Foi meio impedido por conta de pandemia. Se você caiu de paraquedas aqui, oi, tudo bom? Meu nome é Camila Guerra e eu estou noiva de um americano. Namoramos há 3 anos, à distância, apesar de, né, estarmos em vários momentos juntos, mas a pandemia complicou muito as coisas pra gente. Eu ainda tô aqui no Brasil, ele está ainda lá nos Estados Unidos. Na verdade não exatamente, porque ele é da Marinha, mas eu já chego lá. Contei pra vocês, né, como foi o pedido e vim contar agora pra vocês os planos pro casamento. E eu confesso que esse vídeo não tem só o objetivo de ser um entretenimento e curiosidade pra vocês, mas também, de repente, pra explicar essa história pra vários dos meus familiares e amigos, porque desde que eu fui pedida em casamento, eu não paro de receber perguntas do tipo, tá, quando é que você vai pros Estados Unidos? Quando é que você vai casar? Me fala o horário, o dia e o local que eu vou, hein? O que me deixou muito feliz, porque a maioria das pessoas já presumiu que eu casaria nos Estados Unidos, que de fato sempre foi a nossa preferência. Vou explicar agora tudo nesse vídeo pra vocês. Olha, eu tô sem pressa pra fazer esse vídeo, assim, tipo, ele pode ser gigantesco, só que também causou muita ansiedade em mim. Como o Kenny é da Marinha e o novo cargo dele faz com que ele fique em alto mar por muitos meses, e gente, em alto mar, eu preciso contextualizar pra vocês, tá? Eu tô sempre falando no Instagram, nos stories, que tipo, só converso com o Kenny por e-mail. Eu comentei que eu tava indo pra São Paulo, por exemplo, né, que eu, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já, acho que até já voltei de São Paulo, mas eu tô indo pra tipo uma semana, e a maioria das pessoas, apesar do tempo todo eu ter dito estou indo pra São Paulo, as pessoas já traduzem achando que eu tô indo pros Estados Unidos e já vou casar, entendeu? Tipo, não. Não. O Kenny está dentro de um navio incomunicável, ele está no meio do oceano, gente, no meio da água. Ele não tá na terra. Ele tem a internet do navio, que é uma internet que só entra por cabo nos computadores, e ele tem um e-mail que o governo americano pode acessar, inclusive. Nada do que a gente se envia neste e-mail é privado, e nós nos comunicamos por e-mail todos os dias. Então a gente manda aí de 1 a 2 e-mails por dia um com o outro, pra combinar qualquer plano que a gente tenha, ou pra contar o nosso dia um pro outro. Não vou negar, a conversa tá muito mais rasa do que, obviamente, quando a gente se liga, que o nosso relacionamento é muito baseado em chamada de vídeo, né? A gente se liga muito em chamada de vídeo quando ambos estão em terra, e a gente não tá tendo isso agora. O único jeito que a gente tem de se falar é por e-mail, e eu tenho que escrever em inglês porque ele não fala português. Ele até assinou o Duolingo e baixou as lições do Duolingo. Pra quem não sabe, o Duolingo é um aplicativo muito legal de línguas. A maioria dos recursos é gratuito, eu uso gratuito pra estudar, tô estudando espanhol hoje em dia lá e amo. Ele começou a estudar português lá, ele me contou que as lições acabaram, ele não tem como fazer download demais, e quando ele tem dúvida, ele não consegue tirar a dúvida pela falta de internet, então o Duolingo também deixou ele na mão. Então ele não sabe português. E aí eu que tenho que ficar escrevendo tudo em inglês. Só que assim, gente, falar é uma coisa, escrever é outra. É um pouco sofrível às vezes pra mim, mas a gente faz pelo relacionamento. Então a questão é que ele realmente me pediu em casamento, falou, ah, vê aí o que você quer fazer, jogou a bomba no meu colo, falou, beijo, tchau, tô indo embarcar. Embarcou 2 ou 3 dias depois de me pedir em casamento. A partir do momento que ele embarcou, a gente até conseguiu se falar 3 vezes desde então que ele me ligou de um cartão pré-pago que ele compra crédito, mas esse minuto custa $1 o minuto. E até enquanto ele tá tentando fazer a linha, ele gasta crédito. Uma vez ele gastou $10 tentando me ligar e meu celular tava sem sinal, eu nem cheguei a ver a chamada dele. Então, tipo, é este nível. E fora isso, a gente só uma conversa por e-mail mesmo. E a previsão dele voltar é depois de julho. Eu não tenho a data certa, eu também não posso divulgar datas certas. Já comentei aqui anteriormente num vídeo onde eu falei a verdade sobre o meu relacionamento com o americano, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Por ele ser da Marinha, trabalhar pro governo, e ele ainda é uma pessoa bem neurótica. Tem umas neuras que eu entendo, mas ele é até um pouquinho além do neurótico. Ele não gosta muito de expor algumas informações, porque realmente tem pessoas que são demitidas da carreira militar se contar informações que não podem ser contadas. Tem coisas que nem eu sei, e tem coisas que ele me conta em código, e tem coisas que eu sei mais ou menos, mas eu não posso saber exatamente, entendeu? Então, por exemplo, a data que ele realmente volta, nem eu sei ainda. Eu tenho uma previsão que eu prefiro não comentar aqui em vídeo, mas é depois de julho, tá, galera? É tipo depois do meio do ano. Até lá, nos comunicaremos basicamente por e-mail. Eventualmente ele consegue me fazer essa ligação que a gente conversa uns 10 minutos. E eventualmente, em datas muito pontuais, ele para em terra por 3 dias, enfim, sempre varia. Ele para em alguma terra, em algum lugar do mundo. E aí a gente vai poder fazer uma chamada de vídeo, mas assim, essas datas nem eu sei. Na verdade, é que
eu tô um pouco animada porque eu sei de uma data que ele vai poder me ligar. Mas, de novo, é uma estimativa, pode mudar. E como é que ele me contou isso? Em código. Sabe o aniversário daquela pessoa? Então, guarda essa data que nesse dia acho que eu vou conseguir te ligar em vídeo. É assim que a gente se comunica. Muitas curiosidades, vamos agora pros planos de casamento. Só pra vocês entenderem que a Camila aqui ficou surtando sozinha. Porque enquanto ele tá lá incomunicável, eu fiquei aqui recebendo pergunta de todo mundo de quando eu ia casar e como eu ia casar. E aí, principalmente por eu sentir a empolgação desses amigos e parentes dispostos a ir para os Estados Unidos para estar no meu casamento, me aflorou essa vontade de realmente fazer um casamento, sabe? Porque a princípio eu pensava da gente só ir no cartório e assinar uma papelada. Sabem por quê? Eu não sou das pessoas mais românticas do mundo, tá, gente? Mas eu sou um pouquinho romântica sim. Claro, eu não quero que uma data tão importante na minha vida como um casamento passe em branco. Porém, a nossa situação já é tão diferente da de todo mundo que eu entendo e eu até não me importo de ser diferente também. Eu sempre gostei de ser diferente. Eu dificilmente sigo a massa. E acho que por isso também que muitas pessoas, quando eu contei que estava namorando um americano, falaram: Camila, é a tua cara. Porque eu sempre gostei de coisa meio diferentona, entendeu? Eu sempre fui pro diferente. Então eu não me importaria da gente ter uma festa mais simples ou só assinar um papel. Eu já vi várias pessoas felizíssimas, casais felizíssimos, que só foram lá assinar um papel. E pra gente é muito importante assinar esse papel. É diferente de duas pessoas da mesma nacionalidade que só estão realmente juntando a escova de dente, sabe? Eu sou cidadã de um país e ele é cidadão de outro. Quando eu tô no país dele, eu não tenho direito nenhum, eu sou só uma turista. E vice-versa, quando ele tá no meu país, ele é só um turista. Então pra gente é importantíssimo assinar esse papel, não é nem opcional, entendeu? Tem pessoas que falam: eu nem quero casar, eu só quero juntar. Pra gente nem é uma opção, porque eu não posso ir pra lá morar com ele, como sempre foi o plano, que algumas pessoas ainda me perguntam isso, né? E deixando claro, sim, gente, eu vou para os Estados Unidos morar com ele. É tão óbvio esse pensamento que por isso que eu acabo nem falando tanto nisso. Mas, gente, eu sou youtuber, blogueira, instagrammer e trabalho com investimentos. Eu trabalho com coisas online. Eu que faço meu horário, eu trabalho de onde eu quiser. Ele é da Marinha Americana. O trabalho dele tem lugar fixo, o meu não. Então pra gente, desde o início do relacionamento, já era uma coisa que a gente sabia. Tipo, a gente tem intenção de um dia casar? Temos. Quando a gente for casar, você vem pros Estados Unidos, né, Camila? Sim, Kenny, eu venho para os Estados Unidos, porque é a opção que a gente tem. E eu indo pra lá, eu não posso ir pra lá e ficar lá com um visto de turista, porque como turista eu não vou ter direito a nada. Se eu quiser trabalhar lá, eu também não posso com visto de turista. E, por exemplo, também com visto de turista eu posso ficar no máximo 6 meses lá. Acabaram 6 meses, eu tenho que voltar pro Brasil. Eu até tenho intenção de vir com bastante frequência no Brasil. 6 meses passa tão rápido, né, gente? Vamos combinar. Eu preciso me legalizar, a gente precisa casar. Então tá, voltando lá, né, estava pensando só em casar, assinar papel, cartório. Com todos os parentes se animando, eu falei: não, então vamos fazer uma festinha, né? Vou estar recebendo parente, vamos começar a pensar na festa. Aí eu comecei a ficar um pouco agoniada. Eu até tenho noção de fornecedores aqui no Brasil e também valores. Pra eu pesquisar isso nos Estados Unidos já era um outro rolê. Primeiro, surtada, né, porque o casamento lá seria pago em dólar, e eu e o Kenny, a gente não chegou ainda a estabelecer financeiramente o quanto estaríamos dispostos a investir numa festa. E como ele nem liga muito pra festa, pra ser bem sincero, ele inclusive já é divorciado, eu acredito que a tolerância dele é um pouco mais baixa que a minha. Então era algo também que eu não queria resolver por e-mail, sabe? Eu queria que a gente já tivesse juntos pessoalmente pra sentar e conversar, trocar ideia do que ambos querem, até onde a gente pode ir financeiramente. Então isso já começou a me deixar muito agoniada. A Camila é uma pessoa muito do dinheiro. Eu me formei em administração, eu amo administrar, amo cuidar do meu dinheiro, amo fazer investimento. Eu sou uma pessoa muito consciente financeiramente e, consequentemente, finanças também é uma coisa que é prioridade na minha mente. O quanto custaria esse casamento, de cara, foi a primeira coisa que me preocupou. Mas vieram outros fatores que começaram a me agoniar um pouco mais. Pra ser bacana com os meus convidados, e como o Kenny soltou ali a letra da gente se casar mais ou menos no começo do ano que vem, então eu comecei a pensar numa festa no começo do ano que vem. O que para meus convidados, né, saindo do Brasil, é um tempo até bacana, né? Tem um ano pra se programarem, pra comprar passagem, né? Provavelmente as pessoas emendariam, né, um turismo em algum lugar, enfim. Só que pra isso eu precisaria definir data e local o quanto antes. E isso começou a me agoniar muito, porque a gente tem muitas opções. Eu e o Kenny vamos morar em San Diego, porém ele tem família no Texas também, que foi um estado que eu cogitei. Ele também tem parente na Carolina do Norte, que na verdade, se a gente não fosse contar com nenhum parente meu do Brasil, a preferência dele era Carolina do Norte pra gente casar. E ele tem uma avó também em Vegas, e Vegas tem uma facilidade aí pra casar, né, com capela, e é divertida também. Também tinha sempre a possibilidade de fazer uma festinha pequena lá pros parentes dele, uma festinha pequena aqui no Brasil pra mim. E também tinha
tinha, né, a opção de casar no México, por exemplo, né, um meio do caminho onde brasileiros não precisem de visto. Todo brasileiro que vai para os Estados Unidos precisa ter um visto americano aprovado além do passaporte. Um brasileiro que queira ir pro México é só ter o passaporte. Então é um documento a menos, é um documento bem menos burocrático. Eu tenho muitos parentes que não têm visto americano. Já para visto, você precisa preencher certos requisitos, você precisa ir para uma entrevista, nem sempre é aceito, a taxa é paga em dólar. Eu acabei de pagar a taxa da minha renovação e do primeiro visto dos meus pais. Esse vídeo inclusive saiu no meu canal de viagem, se vocês quiserem entender essa questão do visto aqui. A minha entrevista é só por daqui 6 meses, não é garantido que você consegue tirar a documentação. Então eu comecei a ficar agoniada pelos meus parentes que não poderiam ir, inclusive minha mãe tá tirando agora, e não é garantido, a gente só vai saber se ela vai ter visto mesmo ou não em setembro. O meu mesmo vai passar pelo processo de renovação, que geralmente é mais tranquilo, mas pode dar ruim, sabe? Tipo, nada garantido. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente, eu vou marcar uma festa em qualquer estado que seja dos Estados Unidos pra daqui a um ano, e vai que não dá certo a minha documentação deles. Então isso também já tava toda essa preocupação tava na minha cabeça. E eu pensei, tá, eu vou pra lá, então esse tempo todo eu vou continuar longe do Kenny, ou talvez, né, vá a turismo, mas se não for na cidade de San Diego, como é que eu vou conhecer o maquiador do meu casamento, sabe? Tipo, os fornecedores, a comida, como é que eu vou conhecer isso daí e agendar pra gente fazer uma festa? Aí também teve mais uma coisa que eu quis levar em consideração, eu fui ver valores de passagem. Se você pesquisa no Google Flight, você joga lá uma data aleatória, eu joguei tipo janeiro do ano que vem, mas foi até meio sem querer, eu queria pesquisar março, mas eu cliquei sem querer em janeiro e quando eu vi foi, também dane-se, porque eu só queria uma estimativa. E você consegue ver no mapa quanto que estão as passagens saindo do Brasil pra chegar naqueles determinados lugares. No dia que eu abri essa pesquisa, a Carolina do Norte, que era um lugar que o Kenny queria, calma, em que ordem eu começo a contar os valores pra vocês ficarem menos chocados? Ou mais chocados pra ser mais legal, né? Las Vegas era o mais barato, tava 3 mil reais a passagem. Los Angeles, que é 2 horas de carro de San Diego, então seria uma boa opção de voo. E Miami, na Flórida, é o mesmo valor, tava 3.400 ou 3.500, enfim, uns 500 reais mais caro do que Las Vegas. Outros lugares do mapa tava 5 mil, Carolina do Norte tava 5 mil e pouco. Falei, gente, não dá. E sem contar que assim, a Carolina do Norte, onde a gente poderia casar, que é onde tem a família dele e tal, eles moram tipo em fazendas. Então também era muito ruim a logística. Então assim, eu cogitei Carolina do Norte por respeito ao Kenny, mas eu sabia que ia ser complicado. Texas, as passagens estavam mais caras também, que é onde moram os pais do Kenny, então também desisti do Texas. Fiquei entre San Diego, Los Angeles, porque aí a minha intenção lá era fazer tipo um casamento de praia, uma coisa mais assim. Eu pensava na verdade em alugar uma casa e fazer um casamento de quintal. Acho super legal isso da cultura americana. E os teus parentes já podem ficar, né, pra dormir nessa casa também. Ou Las Vegas, que a galera conseguiria chegar mais fácil, muitos hotéis, muita opção de hotel. E tem as capelas, e aí as capelas têm alguns pacotes já fechados, porque eles já têm a decoração, tem o celebrante ali que vai celebrar seu casamento. Dependendo do pacote que você compra, você consegue foto, vídeo, e aí você vai acrescentando coisas e vai ficando mais caro, né? Mas é bem mais acessível do que contratar tudo isso à parte. E é divertido, né? É uma experiência divertida que eu confesso que no fundinho do cérebro da Camila, a Camila sempre quis fazer isso, sabe? Eu tinha muitos planos também pra esse casamento de San Diego, mas eu não vou me estender nele agora pra vocês, porque a verdade é que no final das contas, eu acho que eu vou ter os 2 casamentos. Quando eu comecei a ficar muito agoniada em agendar o casamento de quintal, vou comprar a passagem, teve mais uma coisa que eu também pensei. Gente, além da minha documentação dos meus pais, preços, a gente também tem a pandemia aí acontecendo, que toda hora muda a regra, né? Agora não tá mais precisando fazer quarentena pra entrar nos Estados Unidos, como precisou ano passado, e eu fiz quarentena com o Kenny no México pra poder ficar com ele nos Estados Unidos. Mas a verdade é que a gente não sabe como é que vai estar ainda. As coisas ainda estão muito loucas, imprevisíveis. Então eu tava surtando real em definir lugar e data. A minha família se programar, um monte de brasileiro comprar passagem e hotel e alguma coisa dar errado. Eu não gostei dessa ideia. Aí o que eu pensei? Bom, eu tinha tido uma ideia onde a gente casaria na capela, só que a gente faria um casamento de quintal na casa da avó do Kenny em Vegas, porque na capela também tem limite de pessoas e a nossa lista de convidados estava um pouquinho maior. Só que daí eu percebi que, tipo, por que eu vou casar na capela, sendo que na verdade todos os meus familiares que vão estar nos Estados Unidos não vão poder estar na capela com a gente? Então eu já tinha mudado também pra talvez um casamento de quintal em Vegas, e aí eu parei e pensei, tá, peraí, é muita confusão, Camila.
E pra você ir pro Kenny, vocês precisam assinar os papéis o quanto antes. A verdade é, eu tenho uma viagem comprada pro ano que vem, que eu comprei quando eu não sabia que o Kenny ia me pedir em casamento. E além disso, o Kenny talvez tenha um outro deployment, que é esse tempo que ele fica em alto mar, que nesse tempo, gente, pra vocês entenderem, ele nem tem apartamento, ele nem tem casa hoje em dia em San Diego. Acabou o tempo do cartão, eu tive que parar e descarregar o cartão, então posso me perder um pouco. Gente, eu tô falando há 23 fucking minutos já. Se esse vídeo aqui é realmente pra quem gosta de mim, entendeu? Ou pra quem é muito curioso. Que eu estava contando que o Kenny no momento nem tem casa nos Estados Unidos, porque o deployment é um tempo que ele fica no mínimo 6 meses em alto mar, como eu expliquei no começo do vídeo pra vocês. Então, como ele morava sozinho, né, só ele, o Zender, e quando eu tô lá, o Zender é o cachorro, pra quem não conhece, ele deixa o Zender com os pais dele no Texas e entregou o apartamento pra economizar em aluguel, porque tipo assim, senão eram 6 meses de aluguel sendo pagos para o apartamento ficar vazio. E pra vocês terem uma ideia, eu comentei o valor no tour do apartamento, mas é em média $2.000. Então façam as contas. Ele entregou o apartamento, eu ajudei inclusive ele, a gente deixou tudo numa garagem alugada. Tudo isso pra dizer que a gente precisa meio que solucionar a nossa documentação o quanto antes, porque eu tenho essa viagem comprada há muito tempo, que é uma viagem do hotel urbano, dessas promocionais, a gente pode viajar até o final do ano que vem. E além disso, o Kenny vai ter um deployment, aparentemente, né, porque tudo pode mudar, no primeiro semestre de 2024. Pra quem tá muito perdido, entendam, pra eu legalizar a minha situação lá e a gente poder viver realmente como um casal casado, sem problema nenhum, a gente precisa se casar e na sequência eu preciso dar entrada ao processo de green card. Gente, eu nunca pensei em me mudar de vez para os Estados Unidos, eu nunca pensei em ter green card, eu não sou uma pessoa que sonhou com isso, entendeu? Então isso pra mim é só uma burocracia que é uma pedrinha no meu sapato, mas que eu tenho que encarar. Só que o processo do green card demora. Tem pessoa que consegue ter o green card em 6 meses na mão, tem pessoas... É que eu não quero nem pensar nessa possibilidade, que me dá enjoo. Tem pessoas que passam de ano o processo de green card. Em teoria, durante o processo, você não pode sair do país. Então eu não poderia fazer essa viagem que eu comprei pro ano que vem, eu não poderia ver minha família. Se ele for realmente pro deployment em 2024, eu ficaria, tipo, sozinha. Sendo que a nossa intenção era que durante o deployment dele eu voltasse pro Brasil, tanto pra eu continuar aqui com a minha família, tipo, enfim, não tem por que eu ficar lá sozinha nos Estados Unidos, e também pra gente economizar grana, porque, tipo, não tem por que ficar com o apartamento alugado, entendeu? Tipo, só pra eu ficar lá sozinha. Então a gente precisa ter tudo isso resolvido até 2024. E aí eu percebi que era muito estresse. E aí eu resolvi, ok, vamos casar só nós dois. Vamos casar só nós dois. Vamos só assinar o papel, vamos passar toda a parte da papelada. E aí depois, com calma, a gente programa uma festa para os familiares e amigos e familiares. Nesse momento, então, se vocês não sabiam, já estão sabendo, estão vendo esse vídeo. Ainda não temos data para uma comemoração. Faço questão de ter uma comemoração com os familiares, do meu pai me levar no altar, da gente ter a cerimônia que mais pra frente eu conto pra vocês como eu imagino, que já tem muitos detalhes. Mas esse eu vou fazer depois que eu já for uma moradora legalizada nos Estados Unidos e puder organizar isso com calma. Com calma e sem tantos poréns no meio do caminho, podendo dar errado e virar uma bola de neve. E na verdade não é nem uma bola de neve, né? Tem um monte de coisa à parte que poderia dar errado e tudo combinar em muita coisa errada. Então é isso. Então já que a gente só quer casar, e eu não quero que seja só um assinar papel, porque depois de eu ter pensado tantas coisas lindas que eu pensei pra gente comemorar, eu comecei a não ficar mais tão satisfeita com a possibilidade de só assinar o papel no cartório. Essa ideia não me apetecia mais, entendeu? Aí eu pensei, vamos casar numa capela em Vegas. Só a gente. Eu gostei dessa ideia. E aí pensei, né, depois a gente viaja pra um honeymoon, né, lua de mel. Só que assim, convenhamos, né, gente, lua de mel, de novo, eu gosto de pensar fora da caixa. A ideia de lua de mel é uma coisa muito antiga. Veio para o casal ter o seu primeiro momento a sós. Hoje em dia não é mais assim que acontece, não é mesmo? Inclusive eu e o Kenny, a gente já viajou pra muitos lugares juntos, então, tipo, é só mais uma viagem. Só que é uma coisa que a gente quer, é uma coisa que nós dois amamos viajar. Eu tenho canal de viagem, vocês sabem disso, eu amo viajar. Toda essa ideia tava, tipo, legal, mas ainda não tava completa. E aí, eu tive a ideia mais legal, porque eu pensei, tá, o que a gente tá comemorando nisso aí, né? A gente tá realmente comemorando uma passagem, é um momento em que estamos nos tornando uma família. Só que a nossa família não é só nós dois. A nossa família tem a Adri e a Gabi também. Que pra vocês não sabem, eu sou madrasta. Eu tenho 2 enteadas. Mas elas são tão grandes e elas se comportam de um jeito tão maduro que eu me sinto brother. Eu não consigo me sentir madrasta delas. E aí eu comentei com ele pra casarmos nós dois com elas na capela com a gente. E a gente depois fazer uma viagem de lua de mel em família com as meninas, nós 4.
Ele topou em e-mail. E então eu tô contando aqui pra vocês, eu tô morrendo de medo porque eu não costumo fazer isso, né? Geralmente a gente gosta de fazer tipo breaking news, mas foi isso que a gente decidiu. Ainda não temos data, porque de novo a gente depende de alguns variantes. E aí depois, simplesmente a gente vai pra Vegas e casa, porque é tudo muito mais simplificado. Viajamos em algum lugar, nós 4. E aí a gente dá a entrada na documentação que a gente é obrigado a dar entrada. E com certeza vocês podem ter certeza que eu vou compartilhando o máximo que eu conseguir com vocês em rede social. Tempo real, vocês sabem, vocês veem no Instagram. Eu confesso que eu acabo contando algumas coisas lá nos stories que eu não conto em outros lugares, porque mais pra frente também essa parte da documentação de green card é muito delicada com algumas coisas. Qualquer post errado em rede social pode ser ruim. Mas era isso, queria contar pra vocês todos os planos de casamento que eu contei para o Kenny. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Em um e-mail gigantesco. Esse e-mail levou 5 dias pra ficar pronto. Eu levei 2 dias digitando em português, 2 dias passando para inglês, e no final eu ainda chamei uma amiga minha, que é muito boa no inglês, pra me ajudar com algumas expressões e com algumas coisas que eu achei que ainda não estavam muito redondas. Ele já sabia que eu tava pra mandar um e-mail sobre casamento pra ele, então ele já estava preparado, mas o e-mail foi realmente grande. O e-mail foi esse aqui. Esse e-mail aqui foi basicamente tudo isso que eu contei pra vocês. E alguns detalhes a mais. Eu queria que ele já soubesse tudo que passou na minha cabeça. Porque é um negócio, eu não tinha compartilhado com ele antes. Porque eu não queria ficar mandando um monte de e-mail com ideias que nem eu tinha certeza se eu gostava, sabe? Então eu só comuniquei ele do que eu gostava pra ver se ele gostava também. Depois que eu já tinha pensado em tudo isso. Só que eu pensei, eu vou explicar tudo pra ele. Porque vai que eu dou essa ideia final pra ele. E ele pega e fala, ah, mas por que de repente a gente não faz assim? E de repente é algum assim que eu já tinha pensado em contras no passado, sabe? Em coisas que poderiam não dar certo. Então eu falei, vamos compartilhar todos os pensamentos com a outra pessoa que faz tão parte desse momento quanto eu e ver o que ela acha. Enfim, eu mandei pra ele, ele adorou. Ele falou, awesome, I like it. Let's do this. Então aguardem que teremos casamento em Vegas, depois teremos festa de casamento para os brasileiros, tudo. Eu quero fazer bem uma misturinha de festa americana com brasileira, sabe? Como eu gosto de fazer com tudo com a nossa vida. Ele é americano, eu sou brasileira, respeito muito a cultura dele, ele respeita muito a minha cultura. É gostoso a gente fazer esse mix e criar o nosso próprio mundinho, ter as nossas próprias regras. Eu, inclusive, tenho até umas frescuras aí a respeito de aliança também, que mais pra frente eu falo com vocês, vai ser tudo diferente pra gente. E eu tô muito empolgada com isso. Ai, desculpa, gente, falei demais, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, vamos conversar nesses comentários. Muito obrigada por ficarem até aqui comigo. Deixem o like, se inscrevam. Eu me divirto muito fazendo esse canal, e esse canal eu não fiz ele com o intuito de virar uma coisa grande nem nada, porque eu só quero me divertir com ele, mas eu gosto de compartilhar. Eu quero ter pessoas aqui comigo pra conversar e ouvir as experiências e trocar experiências. E é isso aí, se vocês derem like, comentarem, compartilharem, vocês ajudam nesse processo. Me sigam também nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.